Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula vai ser o capítulo 2, página 228. Vamos falar sobre temperatura e dilatação dos corpos. Na aula passada, a gente falou sobre calor e temperatura, né? O calor, ele é a sensação térmica quando a gente está sentindo uma elevatura, né, do ambiente, na temperatura do ambiente. Então, a temperatura é a escala que a gente utiliza para aferir, né, essa sensação térmica do ambiente. Ou seja, é uma escala de medida, né, que a gente usa, um termo, melhor dizendo, não é uma escala de medida, e sim um termo que a gente utiliza para a gente se basear se o ambiente está muito frio ou muito quente, né? Se está muito quente, obviamente a temperatura está elevada e provocando o que? Calor. E se a temperatura estiver muito baixa, a gente observa que está tendo um ambiente frio, dependendo da ocasião, pode até chegar a um período de geada, ok? Mas enfim, sabendo disso, né, o calor e a temperatura, a gente chega nesse capítulo 2. Como a gente utiliza o nosso dia a dia para medir a temperatura, né? Ultimamente, o que a gente mais está vendo na nossa realidade atual é esse termômetro, né, digital, que a gente vê utilizando, apontando, né, esse termômetro na testa. Essa medição ocorre através de um processo de infravermelho. Existe uma fake news circulando na internet, muita gente está fazendo isso, falando que esse infravermelho aqui, apontado na cabeça, faz mal. Mas muito pelo contrário, isso é uma notícia falsa, um fake news que ficou circulando nas redes sociais, falando que essa onda infravermelho poderia atuar, né, em uma glândula cerebral, sinovial, né, não lembro agora o nome da glândula, e provocar alguns tipos de danos cerebrais. Só que médicos da USP, outros médicos do ramo científico, né, pesquisadores falaram que isso não tem o menor cabimento, que isso é totalmente uma notícia falsa, que não existe nada comprovado, e isso daí, que essa onda é tão, assim, pequena, tão baixa, que não interfere em nada na nossa saúde, e sim que o celular é muito mais prejudicial do que esse termômetro, porque até então não tem nada no meio científico comprovando que isso faça mal, beleza? Então, quando a gente vai, caso vocês forem em algum restaurante ou um shopping, principalmente shopping, você vai ver essas pessoas usando e verificando a temperatura, né? Muitas das pessoas estão fazendo a temperatura no pulso, é errado. Essa temperatura pode mostrar no aparelho uma temperatura errada. Né? Tava lendo uma matéria um tempo atrás que quando a pessoa fere, verifica a temperatura no braço, a temperatura pode variar para 2 graus a menos. Ou seja, imagina uma pessoa que está com febre, entra no shopping por conta de um erro ridículo, né? Um erro de desinformação, por conta de uma fake news. Existem, então, esses medidores, né, que são controladores de temperatura que a gente vê, que são esses termômetros digitais, certo? E o termômetro que a gente chama de agora, me fugiu o nome. São termômetro manual. Vamos fazer assim, que é o termômetro de vidro, né? Que
que está proibido, não comercializa mais. Apesar que a gente encontra ainda em farmácias, mas é proibida a venda desse termômetro aqui, ok? Existe também temperatura, outros tipos de termômetros, tipo termômetros de radiador, que é de carro, né? Para ver a temperatura do carro. Tem também termômetros de geladeira para a gente ver qual tipo de, de temperatura que está dentro daquele sistema fechado, né? E aqui é uma dilatação térmica. A gente fala tanto de dilatação e de contração. Eu não sei se vocês já viram, na casa de vocês tem um, uma madeira, né? Geralmente uma porta de madeira, ou chão de madeira, ou o portão é de ferro, mas geralmente pessoas que têm casas de madeira, madeira mesmo, maciça, quando está em ambiente, períodos, né, muito quentes, como o verão, a madeira ela absorve o calor, né? Nesse processo, né, de absorção de calor acontece uma dilatação dessas fibras, ou seja, tem o tamanho da madeira, né, da porta, e essa madeira ela dilata, ela ganha um aumento não tão significativo assim, mas ele ganha esse aumento. E nesse ganhar de aumento, pode acontecer alguns, alguns transtornos, né? Pode acontecer alguns transtornos. Isso, antigamente, lá em 1700, né, quando começou a colocar muito trem, 1500 para, na verdade, no século XIX para cá, que começou os trens, aconteceu o quê? A gente não sabia disso, que alguns tipos de materiais dilatavam de acordo com o excesso de calor. Madeira é um deles. Então, quando período de manhã ela aquece, ela aumenta um pouquinho de volume, e quando chega à noite, a madeira começa a estalar. Tá, tá. E esse estalar é totalmente normal, ou seja, está tendo uma contração. E o trilho de trem faz a mesma coisa. Aqui você consegue ver como é o trilho antigamente, né? Eram mega retorcidos. Naquela época, o pessoal não sabia que o ferro sofria essa torção e tudo mais no trilho. Então aconteceram muitos acidentes, mas isso era um problema super, assim, na época era uma coisa, mas uma coisa muito simples de resolver. É simplesmente deixar um espaço entre alguns trilhos. Porque tendo esse espaço entre os trilhos, quando esse ferro aqui receber o calor do sol, ele vai dilatar e vai preencher o que? Essa lacuna. Então, vai ficar, o trilho vai seguir algumas formas, ok? Aqui já tem, aqui até foi descarrilhado aqui, né? Se percebe. Mas aqui alguns trios, cara, se vocês colocarem na internet, dilatação térmica de trilho de trem, acidentes, é uma coisa bizarra. E geralmente é acidente antigo, mas essa dilatação ocorre, né, quando tem esse aumento, esse ganho dessa temperatura, essas moléculas elas se expandem, né, do ferro, e assim aumentando um pouquinho do seu tamanho. Isso ocorre só em coisas sólidas, não, como ferro, madeira, mas isso também em gases, tá? Por exemplo, se a gente pegar uma bola, uma bexiga, né, com algum tipo de gás e colocar no, no numa banheirinha com gelo, esse gás vai ficar o quê? Comprimido. E vai ficar a bexiga vai diminuir de tamanho. Mas quando a gente tira essa esvazia a bacia, né, essa banheira com água gelada e coloca ela vazia mesmo, aquele balão que estava comprimido, ele começa a fazer o quê? Dilatar. Esse gás dilata também e o balão ele
duplica de tamanho. Isso na página 230 tem um desenho para vocês mostrando isso. Mas é uma parada que teoricamente vocês não vão ver, né? Ninguém vai pegar um balão para fazer esse experimento em casa, comprar um cilindro de hélio para fazer esse experimento em casa, né? E quem for trabalhar com química lá para frente, né, fazer alguma faculdade nesse ramo, possivelmente vão fazer esse experimento, né? Isso na faculdade. Aqui é o capítulo 3, é a página 236, tá? É que a transmissão de calor, cedendo e recebendo calor. Existem três formas de transmissão de calor, que é a convecção, condução e radiação. Beleza? Eu separei essa imagem aqui que é muito mais didático. Aqui a gente vê o quê? Que tem uma lareira, certo? Essa lareira está acesa, promovendo o quê? Calor. O calor, ela pode acontecer por forma de radiação, né? Esse calor, como ocorre essa radiação, essa transmissão de calor? As moléculas as moléculas de ar por aqui próximo vai ficar agitadas e vai levar aquela sensação, né? Quando você chega próximo de uma lareira ou de uma fogueira, de calor, né? Então aquela área ali em torno daquela fogueira ou aquela sua atmosfera, vamos dizer assim, está quente. Esse calor que é promovido pela fogueira faz com que as moléculas de oxigênio ali, dos gases que estão ali, melhor dizendo, fiquem agitadas e a gente sinta essa onda, né, térmica. Já a convecção é mais fácil já utilizar essa imagem aqui. Aqui tem um bule, né? A gente está vendo que ele está fervendo. Né? Colocou para fazer um chá. A gente percebe que o calor está pegando a metade do pule, correto? Esse calor aqui, ele é central, esse calor está subindo e esse calor tem que descer novamente. E essa água esfria vem aqui e aquece. A água está fervendo, começa a ficar bem quente, aí quando chega aqui no topo, ela esfria e volta. E fica fazendo esse percurso. Esquenta, esfria. Até essa água ferver. Então a gente pode chamar esse processo de convecção. É quando existe o quê? Um processo, um circuito. Um circuito esférico, vamos dizer, né? Circular. Então ele vem, sobe, desce, água fria, sobe de novo, até que todo esse conteúdo que está no interior do bule fique quente, beleza? A condução é o que mais acontece, é o mais fácil. Ninguém vai fazer isso em casa, mas quando a nossa mãe está fazendo a comida, algumas usam colher de pau, outras usam colher de alumínio. O colher de pau ele é melhor porque não conduz tão perfeitamente o calor até chegar nas mãos. Já o alumínio é meio problemático. Por quê? Como vamos dizer que é uma colher de ferro, beleza? Ou de alumínio, tanto faz. Aí você vai lá mexer na comida, a mãe está mexendo e deixa a colher ali de alumínio. Aquelas moléculas, né, do alumínio que é feito a colher, ela começa a receber, ganhar o calor. E vai passando de molécula para molécula, molécula para molécula. E esse calor vai passando por molécula por molécula até chegar aonde pega, né? No caso seria o cabo. Então, esse calor é por condução. Essa molécula está sendo agitada através de outra molécula que está sofrendo o calor direto. Né? Aqui a gente vê que isso aqui está em contato direto com o fogo da fogueira
e está agitando as outras moléculas, né? Agitando, agitando, agitando. Esse agitar das moléculas é o calor e faz com que o calor chegue até a mão da pessoa e assim podendo queimar, ok? Existem também isolantes térmicos que nos auxiliam em nos prevenir do calor e também nos isolar do frio. E também existe esses isolantes tanto para isolar o ambiente acústico também, mas de qualquer forma esses isolantes eles são ótimos porque eles nos sustentam uma oportunidade de sobrevida. Imagina pessoas que moram lá no Ártico ou na Antártida. Eles vivem em um ambiente totalmente frio. E eles perceberam que os animais que viviam lá naquele ambiente, eles tinham um excesso de pele, existia muita gordura. E eles começavam a caçar esses animais e usavam o seu couro para se proteger do frio. Então isso daí é um isolante térmico, né? Fazer com que o calor que é produzido pelo corpo fique preso dentro daquele casaco, certo? É a mesma coisa aqui nesse casaco mais moderninho, que é o casaco térmico, onde a pessoa usa. A temperatura do corpo humano ideal é de 36 graus, 36 a 35 graus, tá? A pessoa estando normal. Ah, mas professor, 37 é normal? É normal. Mas e quanto é febre? Febre, a pessoa está febril de 37,5 para cima. E a gente chama de febre, febre, febre mesmo, quando está acima de 38 graus, beleza? Então a pessoa cuja a saúde está ok, normal, entra nesse casaco térmico e ela está com 36 graus corporal, ele faz com que esse ambiente aqui fique com equilíbrio, né? Que aquele corpo fica aquecido. Ele não vai perder o calor para o ambiente, certo? Eu quero que vocês imaginem, não sei se vocês já foram, todo mundo já foi à praia, mas quando está no verão, então aquele verão vamos para a praia e tal, aí quando você vai entrar no mar, você percebe que a água está muito gelada, mas muito gelada, muito, muito gelada mesmo. Aí você, ao chegar na praia, você fala assim, meu Deus, a água deveria estar quente, porque está calor a beça, né? Mas não é que acontece. Por que isso não acontece? O calor, a gente tem a sensação do frio porque a gente tem a nossa temperatura, né, corporal, que é de 36, porém a gente está em um ambiente aberto, né, onde a sensação térmica às vezes é de 40 graus, ou de 45 graus, ou de 50 graus a sensação térmica. Então o nosso corpo fica mega quente, certo? Então a gente está ganhando o calor do ambiente, nosso corpo está ficando superaquecido. Quando a gente entra na praia, o calor que a gente está tendo no nosso corpo, ele é perdido para o mar. Por quê? A água do mar está querendo receber o quê? O calor, certo? Ela literalmente sequestra a nossa temperatura para se igualar à temperatura do mar. Então, professor, quando eu entro no mar, é por isso que eu tomo aquela água tá fria, quer dizer que então o, a água do mar está tentando regular a minha temperatura para ficar parecida com com a água do mar? Sim. Então, a água do mar, ela sequestra esse excesso de calor que você tem e para ficar algo nivelado, tendo um equilíbrio térmico, beleza? E quando alguém, não sei se vocês já foram à praia de noite, é perigoso, tem que sempre ir com adultos, mas quando vão para a praia à noite, a água está quentinha, né? Acontece o efeito reverso disso que eu expliquei para vocês. Quando está de noite, o nosso corpo está o quê? Tá mais fresco ainda.
né? O ambiente está frio, está mais fresco, ainda mais no ambiente de praia, né? Venta muito. E quando a gente vai chegar lá na beira do mar, a água está o quê? Está quente. E, ou seja, o nosso corpo está frio e quando entra na água do mar, o calor, a gente ganha o calor e perde o frio pro ambiente, no caso seria para o mar. E para a gente manter um equilíbrio térmico de acordo com o ambiente aquático, né? No caso, a água do mar. Pessoal, fica para as atividades do capítulo 2, capítulo 3. Qualquer dúvida é só mandar mensagem e pro WhatsApp ou pro meu e-mail, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.